Olá, boa noite pessoal. Dando continuidade ao nosso programa do curso de capacitação e aprendizagem de processos, a videoaula trata de potências e radicais. A ideia de potenciação ela é muito antiga, vem dos tempos mais remotos, facilitam pra caramba a vida do ser humano, auxiliando na resolução de alguns problemas bastante complicados. Toda a notação moderna sobre potenciação ela é atribuída ao matemático René Descartes do século XVII. Ele também ficou conhecido como pai da matemática, da filosofia e da matemática modernas. Aí fica aquela pergunta, para que eu vou utilizar potenciação na minha vida? Um bom exemplo é o jogo de xadrez, né? Ele tem um tabuleiro com 8 casas na sua transversal e 8 na longitudinal. Então, em vez de eu ficar contando quantas casas vai ter no total, é uma matriz 8 por 8, 8 ao quadrado, é uma potência simples, eu obtenho o valor de 64 casas. Também quando eu vou fazer a safra, a colheita de laranjas num sítio, eu coloco em caixinhas que cabem 4 laranjas em cada sentido e mais 4 na altura. Então 4 ao cubo são 64 laranjas que cabem por caixinha. A radiciação também é chamada de operação inversa da potenciação, onde você tem uma base elevada a uma fração, onde, por exemplo, um expoente com numerador 1 e um denominador n. Por exemplo, raiz quadrada raiz quadrada de 4 é 4 elevado a meio, um exemplo. Quando você vai falar sobre o símbolo do radical, as opiniões elas se dividem bastante, mas é atribuído ao matemático árabe Al-Khalazade, do século XIV. Só que os hindus também tiveram grandes atribuições sobre o uso de raízes quadradas e cúbicas, e isso contribuiu muito para as construções deles. Haja visto que os templos hindus são alguns da arquitetura mais complexa da antiguidade. Vale a pena lembrar, gente, expoentes negativos indicam que a base da potência faz parte de uma fração. Então, 2 elevado a menos 3 é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a 3. Entende? Expoente negativo, a nossa base está no denominador da fração. A soma e subtração de potência tem que resolver, não tem nenhuma simplificação para isso. Multiplicação de potências de mesma base, você mantém a base e você soma os expoentes. Tome-se muito cuidado com os jogos de sinais que você precisa respeitar. A divisão de potências de mesma base, você mantém a base e você subtrai os expoentes. Também deve-se tomar muito cuidado com o jogo de sinal quando é necessário. Quando o expoente é 1, o resultado vai ser sempre a base. Quando a base é 1, o resultado também vai ser sempre a base. Não interessa quantas vezes você vai elevar 1 a um determinado número, vai ser sempre 1. Quando a base é 0, o resultado é sempre 0. Porém, não existe 0 elevado a 0. Quando o expoente é 0, o resultado é sempre 1, porém a base não pode ser 0. Quando o expoente é ímpar, o resultado vai ter sempre o sinal da base. Por exemplo, menos 2 elevado a 3, então eu vou ter um valor de menos 27. Mantém o valor da base. Quando é menos 3 elevado a 2, que é o caso seguinte, quando o expoente é par, o resultado sempre vai ter sinal positivo. Um produto de potências de mesma base, você mantém a base e soma os expoentes, que é o que a gente elucidou anteriormente. Produto de potências de mesmo expoente é diferente, né? Mesmo expoente você multiplica as bases e eleva seu expoente comum. Por exemplo, 3 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao quadrado. Então, você multiplica 3 vezes 2 é 6, elevado ao quadrado é 36. Divisão de potências de mesma base, você mantém a base, subtrai os expoentes, o que a gente mostrou anteriormente. A divisão de bases de mesmo grau, isto é, mesmo o expoente, você divide as bases e eleva seu expoente comum. Por exemplo, 2 elevado ao quadrado dividido por 3 elevado ao quadrado vai ser 2/3 elevado ao quadrado, simples assim. Potência de potência, você mantém a base e multiplica os expoentes. Por exemplo, 2 ao cubo que está elevado ao quadrado, então é 2 elevado à sexta, que dá 64.
O expoente negativo indica que a potência está no denominador da fração, que a gente elucidou anteriormente também. Potência de base 10, o expoente vai dizer quantos zeros eu tenho no total. E o expoente fracionário, ele indica que a potência é um radical. O numerador é expoente dentro do radical e o denominador é o índice deste mesmo radical. Vale a pena relembrar, e agora muito radical. Então, raiz n de a vezes raiz n de b é raiz n de a vezes b dentro do radical. Raiz n de a dividido por raiz n de b, raiz n de a dividido por b dentro do radical. Raiz n de a elevado a b é a mesma coisa que raiz n de a elevado a b dentro do radical. Raiz m de raiz n de a, você multiplica os índices dos radicais e mantém a base. Raiz m de a vezes, que multiplica dentro desse radical m, de índice m. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Raiz m de a, que multiplica uma raiz n de b, tudo aqui dentro. Eu multiplico os índices, fica a elevado àquele índice ali, vezes b. Isso aqui é interessante. Quando eu tenho o radical no denominador, aquilo que a gente chama de fatoração, então 1 sobre raiz de a, vou pegar 1 sobre raiz de a que multiplica raiz de a sobre raiz de a, fica raiz de a sobre a. É só para não ficar uma raiz no denominador. Quando aqui eu tenho uma soma, eu vou multiplicar, por exemplo, se é raiz de a mais raiz de b, eu vou multiplicar por raiz de a menos raiz de b, para me dar um resultado. Raiz de a menos raiz de b no numerador sobre a menos b no denominador. Trabalho individual. José tem a idade do seu irmão, elevado ao cubo. Aperta o pause do video player, copia e resolve para nós. Valdir foi à gráfica e viu que sua tinta na Hackley equivaleu ao quadrado do volume necessário. Aperta o pause. E um trabalho em duplas com valor de 3 pontos também. Vocês apertem o pause e copiem. Dúvidas eu estou à disposição, WhatsApp, no e-mail que foi passado. Um grande abraço para vocês, a gente se vê.